E aí, galera, essa aqui, teve muita crise aí? Eu vou aproveitar para responder a pergunta da nossa amiga aqui, que é... Como é que é o seu nome? Da Gisele. O parágrafo 2º-A, que explica o que é o feminicídio, tem uma norma lá autêntica, que ela diz o seguinte, que o feminicídio ele se dá em 2 casos. Convivência doméstica e familiar, ou então menosprezo pela condição da mulher. Tá? O STJ julgou a primeira, porque ocorrida dentro daquele âmbito de convivência doméstica e familiar. E aí ele disse que essa qualificadora é objetiva. Tá? E por isso que pode ser compatível com motivo fútil, com motivo torpe, etc. e tal. Tá? Agora, aquela outra de baixo, ele não chegou a julgar, quando é pelo menosprezo em relação à condição da mulher. Tá? Que é uma situação bem mais rara mesmo. As mulheres normalmente são vítimas de violência doméstica nesse âmbito, né? Que resultam mortes nesse âmbito aí, convivência, né? Convivência doméstica e familiar. Que vai remeter também, no fim, à Lei Maria da Penha, que é a lei que explica o que é a convivência doméstica, o que é a convivência familiar, o que é relação de afeto da mulher. Tá? Pessoal, tranquilo? Todo mundo entendeu isso? Eu acho que não, porque pode dar muita margem à anulação. Exatamente por isso. Tá vendo? Ela afirmou, é objetiva. É objetiva dentro desse caso que o STJ julgou, porque dentro desse caso ele falou marido contra a esposa. É objetivo, porque ali é o local que acontece. Do sujeito. Olha só, por isso que chegou até lá, porque havia uma dúvida. Mas o STJ disse, não, é objetiva, porque ele não está se referindo à motivação. Por que o cara matou a esposa, matou a ex-mulher, matou a namorada? Por ciúme. Esse é o motivo. Essa é a qualificadora subjetiva. Mas, e o feminicídio? É objetivo, por quê? Porque foi dentro desse âmbito de convivência. Então ele disse, olha, é o âmbito de convivência que é o feminicídio. Então ele pode ser duplamente qualificado, porque pode ser o âmbito de convivência, o local de convivência onde aconteceu, circunstância objetiva, que diz respeito ao fato e não ao sujeito, e mais a motivação dele. Está entendendo? Que seria a qualificadora subjetiva. Foi nesse sentido que eles julgaram. Você entendeu? Pessoal, todo mundo entendeu? Porque normalmente o motivo da morte é o quê? Porque a mulher quer sair de casa, ou então o cara descobre que foi traído, ou então é por ciúme e tal. Normalmente são esses os motivos, né? Esses são os motivos, essas são as qualificadoras subjetivas, que você vai procurar enquadrar lá, dentro do motivo fútil, dentro do motivo torpe e tal. Tá? O âmbito de convivência você vai deixar como objetivo. Foi nesse sentido aí que o STJ se pronunciou. Tá? Pessoal, tranquilo isso? Vamos lá, questão 10. O delito de associação para o tráfico é considerado crime hediondo na legislação penal brasileira. Errado, né? Essa questão também é pegadinha clássica do CESP, tá? Essa questão também é pegadinha clássica do CESP. A associação para o tráfico não é crime hediondo, estamos juntos? Nem assemelhado a hediondo. Tranquilo isso? Quantas pessoas são necessárias para uma associação para o tráfico? 2. Associação para o tráfico, associarem-se 2 ou mais pessoas. Tá? Para fins da prática, dou 33 caput, 33 parágrafo 1º ou 34 da lei. Quadrilha não existe mais. Hoje a associação criminosa são 3, pelo menos. Fala associarem-se 3 ou mais pessoas para a prática de crimes. É o artigo 288 do Código Penal. Organização criminosa para cometimento de crimes hediondos é hedionda hoje.
Está lá no parágrafo único, é o último inciso, sabe? Última linha, o inciso. Tá? Oi? Não entendi. Que não cai para PF, organização criminosa. Para PRF cai. Olha aqui, esse artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei 12.850 de 2013, e na PF tem umas leis que não caem na PRF, que é aquela Lei 7.102, 10.357, 7.102, 10.357 e o Estatuto de Imigração. Olha aqui, pessoal, artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850, que define organização criminosa. Organização criminosa é hedionda quando os crimes a que ela se dedica forem hediondos. Tranquilo? A organização criminosa, aí o conceito importante. Aí são 4 ou mais pessoas, né, atuando, né, de forma definida com... Oi? Atuando de maneira definida, com divisão de tarefas, ainda que informalmente, para a prática de crimes com penas acima de 4 anos ou que tenham transnacionalidade. Tá? Isso que é a definição de organização criminosa. A diferença da organização criminosa para a associação criminosa é a estrutura. A estrutura da organização criminosa é muito mais sofisticada do que a estrutura da associação criminosa. Perfeito? Pode haver uma organização criminosa voltada ao tráfico? Pode, desde que você consiga ali visualizar uma estrutura que permita chamar aquela associação de pessoas de organização criminosa. Tranquilo isso, pessoal? Uma organização criminosa voltada ao tráfico é em si um crime hediondo. Enquanto o tráfico é equiparado a hediondo, a organização criminosa voltada ao tráfico é hedionda em si. Tudo bem? É vedada a concessão de fiança à pessoa plenamente capaz de cometer homicídio simples, por se tratar de crime hediondo, e a pena a ser aplicada nesse caso será cumprida em regime inicialmente fechado. Está errado porque o homicídio simples não é crime hediondo e, além disso, não temos o cumprimento da pena em regime obrigatoriamente fechado. Então, olha aqui, pessoal. Vamos fazer a 12? Façam a 12 aí. Façam a 12. A 12 está relacionada com a pergunta ali do nosso amigo. Que não existia... Homicídio simples como hediondo, que não existe, está errado, né? Porque tem a possibilidade do homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Qualificado é sempre hediondo. Pessoal, fizeram aí essa questão 12? Fizeram? No direito penal, o termo associação criminosa é sinônimo de organização criminosa. E, por isso, ambos os termos referem-se ao mesmo tipo penal. Está verdadeira ou está falsa essa aqui? Falsa, né? Então, olha aqui, pessoal. A associação criminosa é uma união estável de pessoas para o cometimento de crimes. Quais são as características dela? Estabilidade, permanência. E associação para o tráfico também. Estabilidade e permanência. O que é estável? Significa que a sua formação ela permanece daquela mesma maneira sem alterações. E permanente porque se prolonga no tempo. A única semelhança entre as duas é essa, porque todas as duas são estáveis e permanentes. Mas as semelhanças acabam por aí, porque a organização criminosa ela precisa ter uma estrutura. É o que a diferencia da associação criminosa. Então, veja, 2 pessoas podem se unir estável e permanentemente com a finalidade de praticar o tráfico. Mas todas elas fazem tudo e vão fazendo ali no improviso. Está entendendo isso? Isso é uma associação criminosa, uma associação para o tráfico.
Ao passo que a organização criminosa não, ela precisa ter divisão interna de tarefas. Estão entendendo isso? Precisa ter uma organização, uma estrutura. É isso que destaca a organização criminosa. A organização criminosa, portanto, além de precisar de mais pessoas, porque para haver uma divisão de tarefas, uma estrutura, você precisa de mais gente, tá? Ela se caracteriza exatamente, o diferencial dela está até no nome, a organização. É um empreendimento voltado à prática do crime. Todo mundo entendeu isso? Como é que ficou? Todos? Então a afirmativa ela é falsa, exatamente por conta dessa diferença que nós temos entre os dois institutos. Pessoal, a 13. A perda do cargo público constitui efeito automático extrapenal da condenação transitada em julgado por crime de organização criminosa praticado por servidor público. Está verdadeiro, está certo. Está lá no artigo 2º, agora o parágrafo, se alguém puder localizar, ele vai dizer que constitui efeito da condenação a perda do cargo, emprego público, função. E como ele não disse que dependeria de manifestação do juiz, é um efeito automático da condenação. Isso significa que mesmo que o juiz não coloque na sentença a perda do cargo, tá? Ela vai acontecer por ser um efeito automático. Alguém localizou aí? Onde é que está isso exatamente? Está lá no artigo 2º, agora tem que olhar lá tem os parágrafos lá que vai mencionar isso. Ninguém localizou aí para a gente anotar certinho? Quem é que está com a lei aberta aí? Que a gente anota certinho, né? Não corre risco de... Parágrafo 6º do artigo 2º. Lê aí para a gente. Olha aqui, pessoal, esse prazo de 8 anos aí também já caiu em prova, tá? 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena significa que, ao extinguir a pena, ainda fica 8 anos sem poder exercer qualquer tipo de função pública. Tá tranquilo isso, pessoal? Então, vejam, o envolvimento do servidor público com a organização criminosa, se ele for condenado, se ele incidir na pena do artigo 2º, caput, ele vai ser automaticamente, com o trânsito em julgado, lógico, mas com o trânsito em julgado ele vai ser afastado da função, vai ser demitido e depois que cumprir a pena ainda vai ficar um período de 8 anos sem poder exercer qualquer tipo de cargo público. Tá tranquilo? A questão não chegou nem tão longe, né? A questão só afirmou que era efetivamente que a perda do cargo é um efeito automático. A afirmativa tá correta. Pessoal, vamos pular a 14 rapidinho, vamos fazer a 15. Antes da gente... Porque daqui a pouco está na hora do intervalo. Quando o contexto histórico do tráfico de drogas no Brasil... E as principais características das organizações criminosas, do crime organizado, julga o seguinte item. Em regra, o formato de gestão das organizações criminosas empresta maior autonomia aos seus integrantes, nas suas específicas funções, possibilitando a tomada de decisões em diversos níveis hierárquicos, numa projeção horizontal e compartilhada. E aí, tá verdadeira, né? Oi, fala. Olha aqui, pessoal, porque a organização criminosa, exatamente por ter uma estrutura pré-definida, tá? E divisão de tarefas, ela começa a ter núcleos. E esses núcleos, eles funcionam quase que de maneira autônoma. É só você olhar a questão da Lava Jato. Na Lava Jato você tinha o núcleo dos empreiteiros, o núcleo político,
tinha o núcleo da lavagem de dinheiro. Então, você vai tendo núcleos dentro dessa organização criminosa que montam um esquema complexo. E esse esquema complexo vai tendo lideranças dentro de cada um desses núcleos. Estão entendendo isso, pessoal? Aqui no final, numa projeção horizontal, essa parte aqui que vai deixar a questão falsa mesmo. Você está certo, tá? Você está certo. Essa parte final aí eu não atentei, fui rápido aqui, tá? Então, essa parte final aí que vai deixar a afirmativa falsa, tá? Você vai ter uma hierarquia entre esses núcleos, né? Mas existe uma cadeia de comando, tá? Onde você vai ter lá na ponta o líder, tá? E dentro de cada núcleo você vai tendo sublíderes ali com bastante autonomia, tá? Você está certo, eu fui fazendo, não atentei para essa parte final. Eu que fui lido agora, tá vendo como é que acontece? Oi? É uma estrutura vertical. Vertical. Tá vendo o que acontece, né? Oi? É, a questãozinha. Eu fui lendo rápido a questão. Essa aqui é 15, né? 15, então, falsa. 14 é que a gente não fez. Pessoal, vamos pegar 14 agora, vamos fazer daquela mesma maneira. Vamos fazer item por item, para a gente poder analisar item por item. Façam aí, por favor, que a gente vai corrigir. Está na hora do intervalo.